A Gênese. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. A doutrina espírita, então, primeiro, é um ensino coletivo e concorde com os espíritos. Kardec recebia comunicações de vários grupos de estudo espírita, na França e fora da França. A grande maioria era na França. E eles, então, mandavam as mensagens para o Kardec, ele fazia o seu estudo, fazia as comparações. É importante lembrar que ele era poliglota, ele falava vários idiomas. E, com isso, facilitou o seu estudo, facilitou a forma com que ele organizou toda a doutrina. De todo jeito, foi um trabalho grandioso, gigantesco. Portanto, Kardec merece todo o nosso respeito. E ele traz para nós, então, um conjunto de dados, de informações sobre o mundo espiritual ou do mundo físico, segundo o ponto de vista da espiritualidade, para que nós ampliemos nosso ângulo de visão sobre a vida, sobre as nossas responsabilidades, sobre os nossos compromissos. Portanto, são 5 livros da codificação, mais o que é o Espiritismo. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, e o que é o Espiritismo, que é um livro importantíssimo para nortear as nossas ações dentro da doutrina espírita. Estamos no capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. É interessante a didática que Kardec usa nesse caminhar, para que a gente consiga entender que antigo e o moderno sistema do mundo está tudo entrelaçado. Apenas cada etapa do nosso desenvolvimento tecnológico, das nossas percepções e da tecnologia da Terra, foi ampliando as possibilidades de olhar para o universo. E, com uma maravilhosa didática, ele traz de forma crescente as percepções do universo, do globo, do movimento da Terra, do movimento solar, até chegar às concepções mais avançadas. Levou-se um certo tempo e ele faz então uma síntese. Kardec, Flammarion e os espíritos que os ajudavam. Sempre é importante a gente frisar isso. Com isso, deixou para nós uma riqueza de informações muito grande, porque ajuda a nossa mente encadeando as ideias, passo a passo, para alcançarmos patamares maiores de entendimento. Capítulo 5, item 1. A primeira ideia que os homens formaram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo, há de, a princípio, ter se baseado unicamente no que os sentidos percebiam, ignorando as mais elementares leis da física e as forças da natureza, não dispondo senão da vista como meio de observação apenas pela aparência, podiam eles julgar. Então, o estudo, a observação que será feita aqui, vai nos mostrar que, primeiramente, os homens observavam o céu a olho nu. E aquilo que eles viam, cada um com a sua criatividade, com o seu intelecto, ia fazendo a descrição. Isso prevaleceu por muito tempo. Aquelas ideias básicas, e até hoje algumas pessoas ainda creem naquelas ideias básicas lançadas lá atrás, há mais de 2000 anos. Bem mais de 2000 anos. Mas, com o passar do tempo, aqueles mesmos observadores reencarnaram, ou outros mais bem preparados, começaram a perceber que havia algo diferente, começaram a ter percepções mais além, conforme veremos aqui. Então vamos seguindo passo a passo, uma etapa de cada vez, para nós chegarmos lá na frente a compreendendo o raciocínio que o Kardec desenvolveu, para que nós pudéssemos entender essa visão que o homem foi desenvolvendo a partir de suas percepções, depois a partir dos seus estudos, para chegarmos aos modernos cálculos da astronomia. E da vida, do entendimento da vida. Porque aqui, embora o foco vai ser astronomia, mas toda a origem da vida foi passada basicamente, de etapa a etapa, por eminentes espíritos que trabalhavam para o bem, que trabalhavam pelo bem-estar da humanidade. Vendo o sol aparecer pela manhã,
de um lado do horizonte e desaparecer à tarde do lado oposto, concluíram naturalmente que ele girava em torno da Terra, conservando-se esta imóvel. Se lhes dissessem, então, que o contrário é o que se dá, responderiam não ser possível tal coisa, objetando: vemos que o Sol muda de lugar e não sentimos que a Terra se mexa. Essa era a percepção que eles tinham naquela época. E até hoje muitas pessoas pensam assim. Falar que nós estamos girando a 27 mil quilômetros por segundo, algumas pessoas vão achar que a gente é louco. Olha, eu nem sinto nenhum impacto, não sinto nada, vou andando sem perceber nenhum movimento. Lógico, a massa da Terra é gigantesca e nós nem nos apercebemos. Isso foi ser percebido ao longo de um tempo muito grande de estudo, de observações, para que alguns sábios começassem a perceber que tinha alguma coisa diferente daquilo que eles até então acreditavam. E assim, a Gênese foi se formando. Em cada época, junto de cada povo, uma observação. Item 2. A pequena extensão das viagens, que naquela época raramente iam além dos limites da tribo ou do vale, não permitia se comprovasse a esfericidade da Terra, como ao demais havia de supor que a Terra fosse uma bola. Os seres em tal caso, somente no ponto mais elevado poderiam manter-se, e, supondo-se habitada em toda a superfície, como veriam eles um hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima? Então não tinha como eles conceberem que eles estavam no local plano. Se existisse do outro lado vida, estariam de cabeça para baixo, porque nós sempre vamos achar que nós estamos de cabeça para cima, e os outros que estiverem do outro lado vão estar de cabeça para baixo. É um fator natural, mas a massa da Terra é muito grande. Nós teremos sempre a sensação de estarmos em pé e de cabeça erguida. Ainda menos possível ver aparecido isso com o movimento de rotação, quando mesmo aos nossos dias, em que se conhece a lei de gravitação, se veem pessoas relativamente esclarecidas não perceberem esse fenômeno. Como nos surpreenderemos de que homens das primeiras idades não o tenham sequer suspeitado? Se hoje nós não paramos nem para pensar sobre isso, e como não paramos para pensar, vamos raciocinar com o conhecimento que tivermos. Aqueles que estudaram um pouquinho mais, prestaram um pouquinho mais atenção nas aulas de geografia, vão ter uma visão mais completa. Aqueles que não estudaram, não procuraram parar para pensar, nem suspeitam do que está acontecendo e talvez criam as ideias de acordo com as suas próprias concepções íntimas, com as suas próprias convicções. Para eles, pois, a Terra era uma superfície plana e circular, qual uma mó de moinho estendendo-se a perder de vista na direção horizontal. Daí a expressão ainda em uso, ir ao fim do mundo. Desconheciam-lhe os limites, a espessura, o interior, a face inferior, o que lhe ficava por baixo. Então, as pessoas viam aquilo que a vista alcançava e eles iam ao fim do mundo. E o fim do mundo era onde a sua vista alcançava. E, normalmente, quando a gente está no alto de uma montanha, que a gente olha para o horizonte, a gente vê, chega lá na frente, parece que ele terminou. Parece, tá, gente? E porque a nossa vista só alcança até ali. E às vezes as próprias condições climáticas, fumaça, poeira, cria aquela nuvem meio esbranquiçada, enfumaçada, e a gente não vai ver além daquele horizonte. A olho nu. Se estamos com um binóculo, as coisas podem ir um pouco mais longe. E se estivermos com o telescópio, podemos visualizar até horizontes mais distantes. Mas vamos fixar só no que está aqui. Tem aquele 26, que é nota de Allan Kardec. A mitologia hindu ensinava que, ao entardecer, o astro do dia se despojava da sua luz e atravessava o céu durante a noite, com uma face oculta. A mitologia grega figurava, puxado por 4 cavalos, o carro de Apolo, deus da beleza, da luz, das artes, da profecia. Anaximandro
610 a 547 a.C., filósofo grego pré-socrático, considerou o infinito como o princípio do universo. De Mileto sustentava ao que refere Plutarco, de 50 a 125 DC, escritor grego, que o Sol era um carro cheio de fogo, muito vivo, que se escapava por uma abertura circular. Cada um colocava a sua teoria dentro das suas percepções, dentro da sua criatividade, e ia preparando o desenvolvimento do intelecto humano, da racionalidade humana, ao longo do tempo de reencarnação a reencarnação, para uma melhor compreensão do universo. Epicuro, 341 a 270 AC, filósofo grego, segundo uns, teria emitido a opinião de que o Sol, que ascendia pela manhã e se apagava à noite nas águas do oceano. Segundo outros, ele considerava esse astro uma pedra-pome, aquecida até incandescência. Então aqui ele já colocava um sentido místico mais interessante, né? O Sol ia, apagava no oceano e de alguma forma aparecia do outro lado no dia seguinte. E aí se acendia, como uma pedra-pome altamente incandescida. Etapas do raciocínio humano, do desenvolvimento do intelecto humano, do conhecimento humano. Anaxágoras, de 500 a.C. a 428 a.C., filósofo grego pré-socrático, o tomava por um ferro embraseado do tamanho do Peloponeso. Peloponeso é uma restinga no sul da Grécia, na península, né? Que é bastante ínfimo perante a grandiosidade do céu, mas a gente está vendo o raciocínio através das épocas. Coisa singular, os antigos eram tão invencivelmente induzidos a considerar real a grandeza aparente desse astro, que perseguiram o filósofo, temerário por haver atribuído aquele volume ao facho do dia, fazendo-se necessária toda a autoridade de Péricles, que viveu entre 495 a.C. a 429 a.C., é um político ateniense muito importante, considerado o pai da democracia. Péricles foi discípulo de Anaxágoras, que foi acusado de impiedade para com os deuses e teve que sair de Atenas. A religião e a ciência sempre tiveram pontos antagônicos. Kardec tentou colocar a religião, a ciência e a filosofia dentro de um mesmo pacote, dentro do mesmo pote, que eles dialogassem entre si. Mas, recentemente, vendo uma doutora em línguas, em filosofia, dizendo que a ciência não aceita a doutrina espírita como ciência, os filósofos não aceitam a doutrina espírita como filosofia, e as religiões não aceitam a doutrina espírita como religião. Então nós ficamos a doutrina espírita, num limbo que só nós acreditamos que ela é filosofia, ciência e religião. Embora nós não temos a pretensão de converter nem mudar o pensamento de ninguém, fica aí a curiosidade para a gente poder ver. E dentro de todo esse conjunto de fanatismo que muitas das vezes aflora do sentimento humano, Anaxágoras teve que sair de Atenas e se exilar em outra cidade, isso devido à forte ação e intervenção de Péricles, que tinha grande autoridade, era muito querido e muito respeitado pelos atenienses. Para salvá-lo de uma condenação à morte e para que essa pena fosse comutada na de exílio. Flammarion, Estudos e Leituras sobre a Astronomia, página 6. Essa é a fonte de onde o Kardec e a sua equipe tira os dados. E Flammarion era um grande estudante de astronomia, grande estudante também da cultura grega. Diante de tais ideias, emitidas no V século a.C., ao tempo da maior prosperidade da Grécia, não devem causar espanto aquelas que os homens das primeiras idades faziam sobre o sistema do mundo. Então, em cada momento, em cada época, em cada situação, nós temos uma condição a ser vencida, nós temos uma condição a ser ultrapassada. E compete-nos, então, agir para a construção e a edificação das luzes do bem em nossa caminhada. (3) Por se mostrar sob forma côncava, o céu, na crença vulgar, era tido como uma abóboda real,
cujos bordos inferiores repousavam na terra e lhe marcavam os confins. Era uma vasta cúpula cuja capacidade o ar enchia completamente. Então, isso que a gente vê no formato arredondado, principalmente se nós estivermos no local escuro, eles acreditavam que ali era o céu. Ele encostava de um lado, encostava do outro, limitando o espaço que nós estávamos. Lembrando que isso fez parte do processo de desenvolvimento do pensamento humano, do conhecimento humano. Temos que respeitar e olhar lá para trás, não com as informações que nós temos hoje, mas com a capacidade de entender que nós temos hoje. Entendendo que foi um processo evolutivo. Sem nenhuma noção do espaço infinito, incapazes mesmo de o conceberem, imaginavam os homens que essa abóbada era constituída de matéria sólida, onde a denominação de firmamento que lhe foi dada e que sobreviveu à crença, significando firme, resistente, do latim firmamentum, derivado de firmus, e do grego erma, hermatos, firme, sustentáculo, suporte, ponto de apoio. Então, todos os conceitos que foram sendo colocados naquela época, entendido e raciocinado naquela época, com os conhecimentos que eles tinham, os termos perduram até hoje. A gente fala firmamento, a gente logo pensa no céu. Então, tirar determinadas informações do passado é bem complexa, porque elas vêm de geração em geração, sendo repetidas por povos em momentos diferentes, em culturas diferentes, em línguas diferentes, logicamente com palavras diferentes, mas com o mesmo significado. 4. As estrelas, de cuja natureza não podiam suspeitar, eram simplesmente os pontos luminosos maiores ou menores, engastados na abóbada como lâmpadas suspensas, dispostas sobre uma única superfície, e, por conseguinte, todas à mesma distância da Terra, tal como as que se veem no interior das certas cúpulas pintadas de azul, figurando a do céu. Então, quando se pinta o teto de uma igreja, a cúpula de uma igreja ou de algum teto de azul, coloca aquelas estrelinhas, ou no mundo moderno coloca-se lâmpadas ou LEDs, acreditava-se que o universo, o nosso céu, era também assim. Aquelas luzes ali colocadas pelos deuses para nos iluminar e nos encantar à noite. Conceito de época. Se bem hoje sejam outras as ideias, o uso das expressões antigas se conservou. Ainda se diz, por comparação, abóbada estrelada sob a cúpula do céu, o firmamento e tanto mais. Ou seja, aqueles termos que eram usados lá atrás são usados hoje pelos mais variados povos com nomes diferentes, mas quando vai se traduzir, fala-se a mesma palavra, tem-se a mesma ideia. Seria os arquétipos de Jung prevalecendo no nosso inconsciente para que repetíssemos a mesma coisa? Ou simplesmente alguém estudou o basicão das primeiras ideias, tomou como verdade e explicou, ensinou essas verdades para as pessoas? O mais importante é nós entendermos que essa foi uma primeira ideia. Hoje nós temos outra ideia, outra compreensão, outro entendimento. 5. Igualmente desconhecida era então a formação das nuvens pela evaporação das águas da terra. A ninguém podia acudir a ideia de que a chuva que cai do céu tivesse origem na terra, donde ninguém havia subir. Daí a crença da existência de águas superiores e de águas inferiores, de fontes celestes e de fontes terrestres, de reservatórios colocados nas altas regiões, suposição que concordava perfeitamente com a ideia de uma abóbada sólida capaz de os sustentar. Então, cada etapa nós temos que prestar atenção, que cada etapa é uma do entendimento, da compreensão, e as pessoas iam desenvolvendo suas teorias, muito engenhosas, muito criativas, mas pouco compatíveis com a realidade.
As águas superiores, escapando-se pelas frestas da abóbada, caíam na forma de chuva, e, conforme fossem mais ou menos largas as festas, a chuva era branda, torrencial e diluviana. Ideias, ideias, ideias. Cada um desenvolvimento, a sua filosofia, a sua interpretação, a sua compreensão de uma oportunidade que todos nós tínhamos de procurar entender como era então o raciocínio dessas pessoas em épocas primitivas. E não há de assustar que ainda existam pessoas que pensam assim, porque a partir do momento que não temos as informações, começamos a criar da nossa mente a partir de conteúdos transcendentes que carregamos conosco. Talvez os arquétipos que Jung descreveu tenham uma grande influência nessa forma de nós descrevermos de forma primitiva, em muitos casos, aqueles fenômenos primitivos, porque as ideias foram lançadas, cultuadas por muitos anos, e talvez nós mesmos as tenhamos criados ou ensinado-as. E hoje, então, quando não temos um pleno conhecimento, não estudamos, aflora-nos as ideias primordiais do entendimento, do raciocínio e da compreensão. Jesus, divino mestre, divino amigo, que a vossa luz misericordiosa nos envolva e fortaleça, Senhor, derramando sobre nós as vossas bênçãos de luz, as vossas bênçãos de amor e de paz. Ó Jesus, lançai sobre nós as tuas bênçãos, lançai sobre nós o teu amor, a tua bondade, a tua paz. Abençoa-nos, Jesus, ilumine-nos, ampare-nos, hoje e sempre, que assim seja. 6. A ignorância completa do conjunto do universo e das leis que o regem, da natureza, da constituição e da destinação dos astros, que, aliás, pareciam tão pequenos comparativamente à Terra, fez necessariamente fosse esta considerada como a coisa principal, o fim único da criação, e os astros como acessórios exclusivamente criados em intenção dos seus habitantes, dos habitantes da Terra. Então, uma ideia simplória, porque desconheciam a mecânica dos astros, como que funciona todo esse conjunto de planetas, de estrelas, que toda estrela é um sol e o nosso sol é uma estrela. É importante a gente sempre frisar isso, porque nem todos lembram-se desse detalhe. Então, todas essas estrelas, todo esse conjunto de planetas, satélites, cometas, meteoros e tantos corpos celestes, hoje nós temos ideia disso tudo e como é a mecânica desse funcionamento. E há tempos atrás, as ideias eram incipientes, aquilo que poderia se ver a olho nu, e nem sempre eram compatíveis com a realidade, compatíveis com aquilo que se projetava para nós. E além do mais, não tinham nenhuma noção de como tudo isso foi criado e nem de que forma eles eram compostos. Esse preconceito se perpetuou até os nossos dias, apesar da descoberta da ciência que mudaram para o homem o aspecto do mundo. Quanta gente ainda acredita que as estrelas são ornamentos do céu, destinados a recriar a vista dos habitantes da Terra. Por incrível que pareça, com todos esses anos até hoje, ainda existem pessoas que acreditam assim e nem pararam para ler, refletir e pensar na grandiosidade do universo. 7. Não tardou, porém, se apercebessem do movimento aparente das estrelas que se deslocam em massa do Oriente para o Ocidente, despontando ao anoitecer e ocultando-se pela manhã, conservando suas respectivas posições. Semelhante observação, contudo, não teve, durante longo tempo, outra consequência que não fosse a de confirmar a ideia de uma abóbada sólida a arrastasse consigo as estrelas, o seu movimento de rotação. Começou-se então a perceber que elas tinham um movimento do Oriente para o Ocidente, ou seja, do leste para o oeste, e elas conservavam relativamente a mesma posição. Então, a Terra está fixa e a abóbada está girando em torno dela. E conforme ela gira, tem o fenômeno da noite e do dia. Isso era a forma com que acreditavam.
Essas ideias primárias e ingênuas constituíram no curso de largos períodos seculares o fundo das crenças religiosas e serviram de base a todas as cosmogonias antigas. Então, durante muitos séculos, essa ideia foi a que prevaleceu. Agora, entre os mesopotâmios antigos, entre os egípcios antigos, entre os antigos persas, logicamente que tinha pessoas que pensavam diferente, mas não ensinavam para o povo. Para o povo colocava-se uma linguagem bem simples, acessível ao entendimento deles e que os pudesse ser mantido de alguma forma sobre um poder de manipulação maior. Quanto menos conhecimento tem a pessoa, mais fácil é dela ser manipulada, dela ser direcionada daqui para ali. Cada um mantém as suas ideias, os seus padrões, até que alguém venha e quebre aquele ciclo e dá um impulso evolutivo para aquele povo. 8. Mais tarde, pela direção do movimento das estrelas e pelo periódico retorno delas na mesma ordem, percebeu-se que a abóbada celeste não podia ser apenas uma semisfera posta sobre a Terra, mas uma esfera inteira, oca, em cujo centro se achava a Terra, sempre chata ou, quando muito, convexa, e habitada somente na superfície superior. Já era um progresso. E aqui é interessante que a espiritualidade, junto com Kardec, com Flammarion, principalmente Flammarion, que foi o médium que escreveu a Gênese, ele vai mostrando que nesses movimentos tem um progresso do entendimento. E na hora que eles perceberam que a abóbada não poderia estar apoiada nas extremidades da Terra, tinha que ter alguma coisa diferente que fizesse ela girar, então ela não era simplesmente uma semisfera. A abóbada girava em torno da Terra e a Terra ou era plana ou era convexa. Convexa é quando você olha uma colher de boca para baixo. Então, o máximo que a Terra poderia ser era convexa. E aqui a espiritualidade já mostra, já é um progresso. Esse entendimento já mostra que já deu um grande passo à frente para o entendimento. Mas qual o suporte da Terra? For inútil mencionar todas as suposições ridículas geradas pela imaginação, onde há 12 indianos que diziam suportada por 4 elefantes brancos pousado estes sobre as asas de um imenso abutre, os mais sensatos confessavam que nada sabiam a respeito. A imaginação criava ideias mirabolantes. 4 elefantes brancos sobre as costas de grandes abutres. Ou um grande abutre carregando tudo isso. Aí ele ainda coloca, os mais sensatos confessavam que nada sabiam. Sabiam que aquela história era bastante imaginativa, bastante interessante para mexer com o imaginário infantil e até mesmo das pessoas mais simples. Mas alguém já com raciocínio mais desenvolvido, mais compreensiva, já ia ficar meio suspeita com aquela situação. E tem um 27zinho ali. 27, nota da editora. De acordo com a mitologia hindu, a Terra era a metade de uma esfera, sustentada por 4 elefantes sobre uma grande tartaruga, Shukua. Isso explicaria o movimento da Terra pelos céus. Então, os hindus já via que a Terra movia. Já dava um passo à frente. Mas ainda tinha uma tartaruga que carregava os elefantes brancos. E ela estava andando sobre o quê? Então, foram etapas para se chegar ao desenvolvimento, ao entendimento das coisas, tais como nós entendemos hoje. 9. Entretanto, uma opinião geralmente espalhada nas teogonias refere-se à gênese de Deus e sobre a origem do mundo. Nas teogonias pagãs, situava nos lugares baixos, ou por outra nas profundezas da terra, ou debaixo desta, não se sabia bem a morada dos réprobos, chamado inferno, isto é, lugares inferiores, e nos lugares altos, além das regiões das estrelas, a morada dos bem-aventurados. Aí a imaginação começa a trabalhar que os réprobos vão para ficar abaixo da terra
e aqueles bons vão para cima, vão ficar acima das estrelas, já dando uma recompensa para quem já fez alguma coisa boa na Terra, para quem já saiu do processo sistêmico dos karmas, das rodas de Sansara, de passar e passar por etapas até tu aprender a lição para ascender, para crescer. A palavra inferno se conservou até nossos dias, se bem haja perdido significação etimológica desde que a geologia retirou das entranhas da Terra o lugar dos suplícios eternos e a astronomia demonstrou que no espaço infinito não há baixo nem alto. A partir do momento que começamos a ver que não existe um local abaixo da Terra, nem acima das estrelas, porque acima das estrelas vai ter sempre espaços e espaços, nunca vai chegar a um fim. Então, onde ficou a morada dos anjos? Onde ficou a morada dos maus? É bom a gente lembrar, olhando aqui, que abaixo do inferno significava aquilo que está abaixo da terra. Agora, se a gente for tentar entender por um sentido mais amplo, abaixo quer dizer, a sua vibração é tão pesada que você não consegue ascender e vai caminhar para baixo, vai ficar preso às entranhas da terra. E se você está crescendo, vai buscar a sua ascensão, vai ficar em instâncias superiores à atmosfera da terra. Lembrando que o espírito tem, quanto mais evoluído, ele tem outros mecanismos para a respiração, para a absorção do prana universal. Não vai precisar do oxigênio como nós precisamos. Vai precisar de aprender a absorver o prana universal e dele se alimentar e sustentar-se na vida. Então, essa é a questão do alto e baixo. Tem que ser repensado, tem que ser reentendido, reavaliado. A questão dos espíritos maus ficarem abaixo e os bons ficarem acima, nós temos a série André Luiz, que vem mostrar para nós como é a vida no mundo espiritual, e é cheia de informações científicas que estava, no mínimo, 50 anos à frente da ciência, porque tem coisas na série André Luiz que até agora a ciência ainda não descobriu, e alguns cientistas falam, isso aqui é impossível, não é assim não. Mais à frente, alguém vai lá e faz uma tese de mestrado provando que é do jeito que está no livro, sem conhecer o livro. Tá? O D.S. Andoli tem vários relatos sobre isso. Na série que é do Ranieri com André Luiz, que é O Céu e o Inferno, Aglon e os Espíritos do Mar e Sexo Além da Morte. Nesses 3 livros, mostra as condições do que é estar abaixo, em condições vibracional que não te permite nem sequer ficar sob a superfície da Terra, fica abaixo da superfície da Terra. Então são condições, lembrando que para o espírito, paredes e o solo só tem relação para nós encarnados que andamos sobre coisas sólidas, e coisas sólidas nos impedem de passar. Para os espíritos, o que existe são barreiras magnéticas, vibratórias. Portanto, conforme foi no livro Ghost, que dá um exemplo, no final do filme, o Patrick Swayze é absorvido por um túnel de luz e sobe, e aquele rapaz que era trambiqueiro é sugado por espírito das trevas e ele desce por um ralo. É um exemplo alegórico, mas bem realista para a gente poder entender que quando você tem o sentimento de amor, quando você busca fazer o bem, embora o bem que ele fez ali é um bem saxônico, né, não é um bem latino, mas dá para a gente ter uma ideia. 10. Sob o céu puro da Caldeia, da Índia, do Egito, berço das mais antigas civilizações, o movimento dos astros foi observado com tanta exatidão quanto permitia a falta de instrumentos especiais. Notou-se primeiramente que certas estrelas tinham um movimento próprio, independente da massa, o que não consentia a suposição de que se achassem presas à abóbada. Chamaram-lhe de estrelas errantes ou planetas, para distingui-las das estrelas fixas, calculando-lhes os movimentos e os retornos periódicos. Como dissemos antes,
No Egito, logicamente, tinha uma percepção diferente e superior da situação que existia. E realmente, mostra-nos aqui que não só o Egito, mas também a Caldeia e a Índia, eles observavam que tinha algumas estrelas que se mexiam, se moviam. E aí começaram a chamá-las de estrelas errantes ou de planetas para defini-las daquelas que eram fixas, e elas tinham um movimento periódico. Mudavam e a cada período certo elas voltavam para a mesma posição. No movimento diurno da esfera estrelada, foi notada a imobilidade da estrela polar, em cujo derredor as outras descreviam em 24 horas círculos oblíquos paralelos, uns maiores, outros menores, conforme a distância em que se encontravam da estrela central. Foi o primeiro passo para o conhecimento da obliquidade do eixo do mundo. Então, mesmo lá entre esses povos, egípcios, caldeus e indianos, eles começaram a perceber que existiam situações diferentes e que o eixo não era uma circunferência, era uma elipse, fazia um movimento oblíquo, e com isso eles já começaram a perceber que tinha algumas coisas bem diferentes. Por isso, num dado momento anterior, nós dissemos que os egípcios tinham várias observações diferentes sobre aquilo que se via no espaço. Viagens mais longas deram lugar a que se observasse a diferença dos aspectos do céu, segundo a latitude e as estações. Verificação de que a elevação da estrela polar acima do horizonte variava com a latitude, abrindo caminho para a percepção da redondeza da Terra. Foi assim que, pouco a pouco, chegaram a fazer uma ideia mais exata do sistema do mundo. A partir do momento que eles estavam vendo que, se eu desloco nessa direção leste-oeste, a posição que eu vejo os astros é uma. Se eu vou norte a sul, eu começo então a ter uma outra percepção dos céus. Tem alguma coisa diferente. Ou a Terra é redonda, ou alguma coisa nós estamos observando erradamente. Ou seja, para que nós pudéssemos fazer uma grande observação sobre o universo, sobre o mundo em que nós vivemos, tem um conjunto de paralelos, um conjunto de situações que nós devemos observar e procurar entender. Pelo menos 600 anos antes de Cristo, Teles de Mileto, na Ásia Menor, onde hoje é a região da Turquia, que pertencia à Grécia, descobriu a esfericidade da Terra, a obliquidade da elíptica e a causa dos eclipses. Então, 600 anos antes de Cristo, Tales de Mileto deu um grande passo para nos esclarecer sobre alguns fatos dos movimentos dos astros no universo. Um século depois, Pitágoras de Samos descobre o movimento diurno da Terra sobre o próprio eixo, seu movimento anual em torno do Sol, e incorpora os planetas e os cometas ao sistema solar. Vocês veem que foi passo a passo para se conquistar determinadas informações. E 600 anos antes de Cristo, em relação a nós hoje, 2.600 anos. E poucas pessoas entenderam que a Terra é redonda, que ela viaja no espaço. Aí Pitágoras já vem colocando mais conceitos, ele consegue fazer observações mais amplas, mas ter mais percepção das situações. Agora, uma coisa, esses cientistas da época, esses matemáticos, esses astrônomos, eles teriam uma capacidade de visão mais acurada? Fica a pergunta. Para chegarem todas essas informações, conseguirem fazer as observações a olho nu, eles tinham um olho diferente do nosso. Eles poderiam ver mais longe. Provavelmente. Hiparco de Alexandria, Egito, em 160 a.C., inventa o astrolábio. Calcula e prediz os eclipses, observa as manchas do Sol, determina um ano trópico, a duração das revoluções da Lua. Em cada passo, cada um descobre um pedaço. As revelações, conforme nós vimos no caráter da revelação espírita,
As revelações, elas são cíclicas, elas vão vindo, as pessoas vão debatendo aquelas informações, tem os prós e tem os contras, vão debatendo, aí alguém fala assim, mas deve ter alguma coisa a mais. A partir dali ele já muda a configuração do seu pensamento, ele vai buscando entender outra coisa, ou mais coisas, aí, tem mais esse detalhe. Então ele já acrescenta algo novo, vem outro, vai acrescentando algo novo, e assim vai infinitamente. Por isso que existem os cursos de mestrado e doutorado no dia de hoje, que é para alguém achar algo novo dentro daquilo que já existe. Embora preciosíssimas para o progresso das ciências, essas descobertas levaram perto de 2000 anos a se popularizarem. Olha que interessante. Eles descobrem e praticamente 2000 anos depois é que elas vão se popularizar. Enquanto nesse período, o conhecimento desses homens notáveis ficou para poucos, ou até mesmo esquecidos de todos. Até que alguém vai lá, acha os manuscritos, começa a ler, faz novamente as observações e fala, tem alguma coisa diferente. Não dispondo senão de raros manuscritos para se propagarem, as ideias novas permaneciam como patrimônio de alguns filósofos que as ensinavam a discípulos privilegiados. Aí, eram alguns que vinham trazer as informações, alguns que vinham trazer aqueles dados, mas não eram passados para todos. E aí, eles iam ensinando só para seus discípulos, para que eles pudessem entender, mas não massificavam as informações. A massificação das informações devemos a Moisés e ao povo hebreu, que Moisés, ao tirar o povo hebreu do Egito, ele começa então a ensinar o evangelho para todas as pessoas. Logicamente que os grandes sacerdotes tinham uma aula a mais, conforme hoje nós temos pós-graduação, doutorado, mestrado, PhD. Então, as pessoas que tinham mais condições de pagar, que tinham um intelecto melhor, eles iam estudar mais e entender mais, ia ter outras explicações. E para as massas, colocavam para eles mais aquilo que estava no nível deles, ou aquilo que as, entre aspas, autoridades achavam conveniente passar para os menores, para as massas. As massas, que ninguém cuidava de esclarecer, nenhum proveito tirava das ideias novas e continuavam a nutrir-se das velhas crenças. E assim ia o caminho da humanidade percorrendo para que se possa, então, aperfeiçoar. Todos leva tempo, porque as massas são aqueles que vão reencarnar depois. Se não estudou antes, vai reencarnar, começar tudo do zero para aprender de novo. E quem teve o conhecimento e não ensinou como deveria, reencarna entre as massas e vai ser até mesmo uma pessoa com alguma lesão cerebral, com capacidade de raciocínio e discernimento muito limitada, porque abusou da inteligência anteriormente, passa pela expiação de vir desprovido dela ou com o compromisso de ensinar para as massas. E, lógico, vai ser perseguido. Ou na época, ia ser perseguido. 11. Cerca do ano 140 da era cristã, Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando suas próprias ideias com as crenças vulgares e com algumas das mais recentes descobertas astronômicas, compôs um sistema que se pode qualificar de misto, que traz o seu nome, e que, por perto de 15 séculos, foi o único que o mundo civilizado adotou. Então, Ptolomeu cria um sistema híbrido, pegando as ideias deles e mais as descobertas que até então tinha, cria um sistema próprio. E durou 15 séculos essas interpretações e esses entendimentos. Segundo o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera posta no centro do universo, composta de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Essa a primeira região dita elementar. A segunda região, dita etérea, compreendia 11 céus, ou esferas concêntricas, a girar em torno da Terra, a saber, o céu da Lua, os de Mercúrio, de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, das estrelas fixas, do primeiro cristalino, esfera sólida e transparente. Aí ele foi criando céus superpostos, transparentes, translúcidos, segundo as distâncias que ele entendia de determinados planetas, da Lua e do Sol,
E ali tinha uma esfera que ia girando em torno da Terra. Um sistema bem engenhoso, bem ao alcance das massas poderem entender. No segundo cristalino, e finalmente, do primeiro móvel, que dava movimento a todos os céus inferiores e os obrigava a fazer uma revolução em 24 horas. Para além de 11 céus estava o Epíreo, habitação dos bem-aventurados, denominação tirada do próprio grego pir ou pur, que significa fogo, porque se acreditava que essa região resplandecia de luz como fogo. De novo, a gente consegue entender que eles faziam essas conjecturas, lançavam essas ideias novas e diferentes e até meio mirabolantes, porque eles enxergavam um pouco diferente, enxergavam um pouco mais além e até mesmo tinham uma percepção psíquica do universo. E aí criavam-se as ideias, criavam-se uma série de padrões de entendimento. E aqui nós vamos ver as camadas da atmosfera. Podemos raciocinar também sobre elas, que eles viam, tinha essa percepção que tinha várias camadas e achavam, criaram então a partir dali os céus concêntricos e outras pessoas poderiam perceber isso e foram aceitando e foi divulgando essa ideia, as ideias mais simples e mais fáceis de serem aceitas pelas massas. Longo tempo prevaleceu a crença em muitos céus superpostos. O número deles, entretanto, variava. O sétimo era geralmente tido como o mais elevado, donde a expressão ser arrebatado ao sétimo céu. Paulo disse que fora levado ao terceiro céu. Então essas ideias foram predominando. Agora, ela foi criada no ano 140 da era cristã. Paulo viveu até os 70 da era cristã. Mas as ideias dos céus concêntricos já existiam. Portanto, ele fez uma adaptação, criando algumas coisas mais sofisticadas para a época. Portanto, na época de Paulo já tinha a questão dos céus concêntricos. Vamos pensar nas camadas atmosféricas. Você vai se elevando, vai chegando acima de determinadas camadas, vai mudando a energia psíquica da Terra, vai mudando a sensação em relação à Terra. Afora o movimento comum dos astros, segundo Ptolomeu, tinham movimentos próprios, mais ou menos dilatados, conforme a distância em que se achavam do centro. As estrelas fixas faziam uma revolução em 25.816 anos. Avaliação essa que denota conhecimento a precessão de equinócios, que se realiza em 25.868 anos. Portanto, ele errou por 52 anos apenas. Para um tempo tão grande, em termos de anos, são muitos e muitos anos, que ele conseguiu chegar a essa conclusão, fazer um cálculo bem preciso, para errar apenas por 52 anos, com as ferramentas que ele tinha na época para fazer os cálculos. Portanto, ele tinha certos conhecimentos, ele tinha certos entendimentos que eram superiores ao vulgo de até então e até mesmo aqueles mais esclarecidos de sua época. E essas ideias duraram então 15 séculos, porque tinha uma razão de ser, tinha uma explicação básica para que todos pudessem entender aqueles princípios. 12. No começo do século XVI, Copérnico, astrônomo célebre nascido em Thorn, Prússia, onde hoje é a Alemanha, no ano de 1472 e morto em 1543, reconsiderou as ideias de Pitágoras e concebeu um sistema que, confirmado todos os dias por nossas observações, teve acolhimento favorável e não tardou a desbancar o de Ptolomeu. Segundo o sistema de Copérnico, o Sol está no centro e, ao seu redor, os astros estão. Descrevem órbitas circulares, sendo a Lua um satélite da Terra. Aí Copérnico vai bem além. Antes, Giordano Bruno já tinha pago com a vida tentando mostrar que a Terra era um planeta e que girava em torno do Sol. E pagou caro. Eles tacaram na fogueira porque a Terra tinha que ser o centro de qualquer maneira perante as autoridades daquela época. E contra isso você tinha que ter uma estrutura bem formada por trás. E a gente vai ver que Copérnico está mais ou menos na época do Martim Lutero.
Aqui a gente vai observar que Nicolau Copérnico ele nasce na Prússia. A Prússia era situada onde hoje em parte é a Alemanha, e exatamente na época de Martim Lutero. Naquela região onde eles tiram o poder da Igreja Católica, então ele começa a ter condições de trazer uma informação nova e com segurança para todos nós. A partir desse momento, então nós temos que ver e entender que existe um universo muito mais grandioso, muito mais perfeito do que aquele que até então acreditávamos e imaginávamos. Decorrido um século, em 1609, Galileu, natural de Florença, Itália, inventa o telescópio. Em 1610, descobre os 4 satélites de Júpiter. Ele lhes calcula as revoluções. Reconhece que os planetas não têm luz própria como as estrelas, mas que são iluminados pelo Sol, que são esferas semelhantes à Terra. Galileu observa-lhes as fases e determina o tempo que dura a rotação deles em torno dos seus eixos, oferecendo assim, por provas materiais, sanção definitiva ao sistema de Copérnico. A partir então de que Galileu Galilei traz as informações palpáveis e com provas irrefutáveis, porque está ali o telescópio para as pessoas poderem observar os céus e ver e definir como são. Então, a partir desse momento, pode-se ter a ideia do que é, como é e de que forma eles se movimentam, de que forma eles fazem suas órbitas. E Copérnico, então, tem a sanção do seu sistema e é aprimorado o sistema de Copérnico, sempre vai aprimorando, vai trazendo mais informações. Observem que tem um 28 ali no 4. Nota da editora: atualmente Júpiter possui 66 satélites conhecidos, 4 dos quais têm dimensões planetárias. Então Júpiter é um planeta gigante com 66 satélites que foram sendo descobertos ao longo do tempo. Ruiu então a construção dos céus superpostos, reconheceu-se que os planetas são mundos semelhantes à Terra e sem dúvida habitados, que as estrelas são inumeráveis sóis, prováveis centros de outros tantos sistemas planetários, sendo o próprio Sol reconhecido como uma estrela, centro de um turbilhão de planetas que se lhe acham sujeitos. Então o Sol tem uma família de planetas que estão girando em torno dele, assim como as outras estrelas provavelmente têm também suas famílias de planetas girando em torno delas. E tem leis diferentes para cada uma delas, porque conforme vai entrando para dentro da galáxia, vai se adentrando para o centro, mais compacto vai ficando, as distâncias são menores. Então existe uma série de interferências para que ocorra todos os movimentos, todas as órbitas em perfeito equilíbrio. A gente vai vendo com isso que etapas a etapas o processo evolutivo da Terra, o esclarecimento das massas que caminham sobre a Terra, vão fazendo com que cada um de nós vai tendo uma dimensão maior da vida, uma dimensão maior do sistema, como funciona, e cada um passando pelo seu estado de aprimoramento, de aproveitamento e de entendimento das dimensões superiores da vida. As estrelas deixam de estar confinadas numa zona das esferas celestes para estarem irregularmente disseminadas pelo espaço sem limites, encontrando-se a distâncias incomensuráveis umas das outras, mesmas que parecem tocar-se, sendo as aparentemente menores as mais afastadas de nós, e as maiores as que nos estão mais perto, porém, ainda assim, há centenas de bilhões de léguas. Uma légua é praticamente 4,5 km, 4,428 km. Então, as estrelas estão a distâncias astronômicas umas da outra, em termos modernos, né? E com isso nós vamos vendo que somos muito pequenos. A Terra é um dos menores planetas do Sistema Solar. Só nós teremos vida. Só a Terra vai estar em condições de
gerenciar a existência na Terra, gerenciar a vida? Não. Certamente que existem outras vidas. Há teorias que falam sobre os espíritos exilados na Terra. E tem gente que não gosta muito desses números, né? Mas tem um livro do Emmanuel, não me lembro qual deles agora, que ele fala que existia, na época que foi escrito, 22 bilhões de espíritos na Terra. Mas já chegaram muitos, muitos foram embora. Atualmente estipula-se que tenham entre 30 e 35 bilhões de espíritos na Terra. De todo jeito, os números são quiméricos, o que importa é a gente raciocinar. E que 5% são da Terra. Então, se a gente pegar os espíritos encarnados e desencarnados, sendo muito otimista, 10% são da Terra e os outros 90% são exilados. Segundo a informação de alguns amigos espirituais, existem 128 origens diferentes para os espíritos aqui na Terra. 128 sistemas mandaram exilados para a Terra. A Terra é um presídio sideral, onde tem espíritos de altíssima periculosidade, sobre o aconchego amorável de um amor e de uma compaixão incomensurável de Jesus. Até quando? Não sabemos. O que é certo é que temos que ficar bem atentos, que devemos aprender a praticar a ética e a moral que Jesus nos ensinou, para que, evangelizando nossos sentimentos, evangelizando nossos entendimentos, aprendamos a ser mais solidários para termos direito a entrarmos pela vida na Terra regenerada ou podermos ir para um planeta melhor do que a Terra. Senão, a tendência é irmos para outros piores. E mesmo entre os africanos, que algumas pessoas acham, aqui teve origem a vida na Terra. A Terra, Emmanuel já demonstrou, já disse isso, se não me engano, a Caminhos da Luz e também no Consolador. E a ciência vem demonstrando que o processo de evolução ocorreu em várias partes dos continentes, e não em apenas um para disseminar pelo mundo. Então, tem pessoas que tentam simplificar demais e acaba complicando, conforme até mesmo a origem dos astros. Cada um com a sua teoria, respeitamos. Mas o que a gente tem que ver é que a grandiosidade do universo é simplesmente magnífica. E para isso, nós temos que entender que existem muitas galáxias. E dentro da própria Via Láctea, que é uma galáxia, existem bilhões de estrelas e trilhões de planetas, pentilhões de satélites, bilhões de cometas, certamente centilhões de meteoros viajando pelo espaço. E nós estamos tentando aprender ainda a conhecer a Terra. Os grupos que tomaram o nome de constelações, mas não são do que agregados aparentes causados pelas distâncias. Suas figuras não passam de efeitos de perspectivas como as luzes espalhadas por uma vasta planície, ou as árvores de uma floresta, formam aos olhos de quem as observa, colocando um ponto fixo. Então, se você olha para uma floresta, dependendo da distância, você vai pensar que é uma massa como um grande brócolis, né? É tudo um bloco só. Mas, conforme você vai se aproximando, você vai vendo que são várias árvores distintas e diferentes. Na realidade, porém, tais agrupamentos de estrelas não existem. Se nos pudéssemos transportar para uma reunião de uma dessas constelações, à medida que nos aproximássemos dela, a sua forma se desmancharia e novos grupos se nos desenhariam à vista. À medida que a gente vai ascendendo ao plano espiritual, ou seja, ao plano, as atmosferas vai subindo, se afastando da Terra e aproximando da estratosfera, nós vamos vendo um universo diferente. Inclusive, as configurações das estrelas vão ficar um pouco diferenciadas, vão ficar bem diferentes daquilo que a gente vê agora. Ora, não existindo esses agrupamentos senão na aparência, é ilusória a significação que uma supersticiosa crença vulgar lhe atribui, e somente a imaginação pode existir. Aqui vem uma crítica, que nem todos vão aceitar. Eu particularmente aceito com ressalvas. Temos que ser claros, não podemos ser hipócritas. Cada um vai ter a sua opinião, cada um vai falar aquilo que entende. Ou seja,
Está no livro Consolador também, Emmanuel deixa claro isso para a gente, que as estrelas influenciam na nossa vida, não podemos negar, mas não tão quanto queremos acreditar pelos horóscopos de cada dia, mas que aquelas características de cada horóscopo é aquilo que você tem que vencer em si mesmo. Então você não pode entregar gostosamente, eu sou de Gêmeos, eu sou um traidor. Não, você não pode pensar assim. Você tem que saber que ali é o ponto que você tem que se vencer. Sou de Sagitário, eu adoro a liberdade, eu quero viver livremente. Tem o ponto que você tem que se educar, se corrigir para você evoluir. Se você se entregar gostosamente naquelas influências, você não está evoluindo. Então nós temos que ter ponto de vista mais compatível com a realidade cristã. Sermos mais sérios, mais lógicos, entendendo que existem as dificuldades. Para se distinguirem as constelações, deram-lhes nomes como estes: Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança ou Libra, Capricórnio, Câncer ou Caranguejo, Órion, Hércules, Grande Ursa ou Ursa Maior, ou Carro de Davi, Pequena Ursa ou Ursa Menor, Lira, etc. E para representá-las, atribuíram-lhes as formas aparentes que esses nomes lembram, fantasiados em sua maioria e, nenhum caso, guardando qualquer relação com os grupos de estrelas assim chamados, fora, pois, inútil procurar no céu tais formas. Então, como essas pessoas tinham um olhar diferenciado no meu entendimento e uma imaginação muito boa, ao olhar para aquela forma das estrelas, falava: aqui parece uma virgem carregando um pote d'água, aqui parece um caranguejo andando de lado, ali parece uma grande ovelha, um grande cordeiro, né? Que Capricórnio é um cordeiro. Gêmeos, duas gêmeos ali, um perto do outro, aquele formato. As pessoas foram idealizando aquelas imagens. E, para cada uma daquelas ali, com o tempo, esses grandes observadores do passado, que não temos como fazer um julgamento negando nem afirmando plenamente, mas eles conseguiram então ver ali naquelas características de quem nascia naquele período de 30 dias, certas características que foram descritas depois, mais para frente, as traduções não foram sendo tão fiéis, foram tendo certa dificuldade. O certo é que a gente tem que ter muito cuidado ao fazer julgamentos da cultura que nós tivemos até hoje, não podemos sair condenando. Lembrando que Kardec ele tinha que tirar toda a parte mística e deixar uma coisa bem centrada, bem limpa. Temos que respeitar isso, mas não quer dizer que nós não vamos deixar de ter nossos entendimentos, nossas crenças, e a partir do momento que nós já temos uma informação mais concreta, mais técnica, nós temos também que ser mais racionais. Mas que influencia, influencia. Não podemos estar lá no Consolador. Só que não podemos nos entregar aos aspectos das constelações, das influências constelares, das constelações. A crença na influência das constelações, sobretudo das que constituem os 12 signos dos zodíacos, proveio da ideia ligada aos nomes que elas trazem. Se a que se chama leão fosse dado o nome de asno ou de ovelha, certamente lhe teriam atribuído outra influência. Aqui eu vou discordar, certo? Que foi dado o nome de leão porque aquele período, as pessoas daquele período são pessoas que gostam de aparecer, são pessoas determinadas, que gostam de liderar, que tomam atitudes firmes daquele propósito de vida. Então, cada uma delas foi tido as características, foram vendo as características e dado o nome de acordo com as características das pessoas que naquele período tinham. Lembrando que foram estudos feitos num passado longínquo, as traduções se perderam. O próprio Kardec, quando ele era Menófis IV, ele fazia descrições precisas dentro da astronomia da personalidade de cada um. Vocês vão ver no livro O Farol Menefitá, ele conversando com Pinehas, que tem algumas pessoas que falam Pinéias. Então, ele conversando com Pinehas, e o Pinehas falou: eu fiz os meus dados astrais e os astros não me são favoráveis. E aí ele faz uma série de dados, levanta uma série de dados com o Pinehas lá e mostra que o Pinehas tinha que passar por algumas expiações delicadas. E o Pinehas, através dessas leituras astrais, ele viu que em várias encarnações pretéritas ele tinha
se complicado, porque ele conseguia ler isso nos astros. Então nós temos que ver que os egípcios, os caldeus, os hindus, eles tinham uma leitura dos astros com conhecimento que nós não temos. Lembrando que as traduções do Egito para hoje é apenas 5% do que está escrito, para a nossa própria segurança. E lembrando que nós temos que saber viver um dia de cada vez. Viver um momento após o outro, observando como nós estamos agindo, como nós estamos interagindo, para não ficarmos devaneando por caminhos estranhos, para não ficarmos criando expectativas malsãs para nós mesmos e saber viver um dia de cada vez. Porque as consequências de hoje estão amarradas no que fizemos ontem, nesta vida e em outras. Porque ainda carregamos tendências em várias e várias existências, e essas tendências são pesadas que nós temos que corrigir. Então, a partir do momento que fostes iluminados, suportais grandes provas e tribulações. Ao longo da vida, ao longo da existência, nós vamos passando por situações, vamos passando por momentos que nos trazem e nos dão condições e capacidade de raciocinar, de entender e de procurar construir um mundo melhor. 13. A partir de Copérnico e Galileu, as velhas cosmogonias jamais foram destruídas. A astronomia só podia avançar, não recuar. A história diz das lutas que esses homens de gênio tiveram de sustentar contra os preconceitos e, sobretudo, contra o espírito de seita, interessado em manter erros sobre os quais se haviam fundado crenças supostamente firmadas em bases inabaláveis. A partir do momento que as seitas criam esses fundamentos teoricamente inabaláveis, mas o mundo vai mostrando pelo progresso que as coisas não são bem assim, então ganha-se nova dimensão, ganha novas expectativas, novos padrões de entendimento. E cada um vai buscar entender, caminhar para o processo de aprimoramento e procurar, então, fazer-se melhor. E lembrando também aqui que Kardec tinha que colocar uma doutrina limpa de influências místicas, abstratas. Já por si só, a doutrina espírita é muito abstrata. Então ele tinha que deixá-la bem enxuta das influências místicas que existiam, que qualquer brechinha que abrisse, conforme eu fiz o comentário no tópico anterior, qualquer brechinha que abrisse dava asas para as pessoas viajarem nas imaginações nem sempre muito sãs. Assim mesmo, ele colocando a doutrina bem pura, bem enxuta, ainda se viaja em imaginações pouco compatíveis com a realidade. Bastou a invenção de um instrumento de óptica para derrocar uma construção de muitos milhares de anos. Nada, é claro, poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Graças à tipografia, o público iniciado nas novas ideias entrou a não se deixar embalar com ilusões e tornou parte da luta. Já não era contra indivíduos que os sustentadores das velhas ideias tinham que combater, mas contra a opinião geral, que esposava a causa da verdade. E não é à toa que tem um país europeu que só permitiu que os camponeses aprendessem a ler depois de 1908. 1908. Até 1908, os camponeses, só os donos de terra poderiam estudar. Os camponeses e seus filhos não poderiam. E assim, a gente vai vendo que etapas a etapas nós vamos passando pelo processo de evolução, processo de aperfeiçoamento, e quando teve a tipografia, quer dizer, puderam imprimir livros em grandes volumes e os jornais, através das máquinas de escrever, facilitando a digitação e do sistema de impressão, aí colocava suas notícias nos jornais e deixava lá que os defensores de ideias sectárias se debatessem e acabassem sendo derrotados por si mesmos. E até hoje ainda tem pessoas que tentam lutar contra as evidências. Deixa para lá. Quão grande é o universo em face das mesquinhas proporções que nossos pais lhe ensinavam. Quanto é sublime a obra de Deus, desde que vemos
realizar-se conformemente às eternas leis da natureza. Mas também, quanto tempo que de esforço do gênio, que de desenvolvimento se fizeram necessários para descerrar os olhos às criaturas e arrancar-lhes, afinal, a venda da ignorância. Trabalhar passo a passo pela nossa melhoria, trabalhar passo a passo pela nossa evolução, pela nossa conquista íntima. Levar o conhecimento é extremamente difícil, levar o conhecimento é extremamente delicado. Nós sabemos de como é complicado quando você vai ensinar, por exemplo, homeopatia. As mentes arraigadas apenas na matéria não querem admitir. Quando Hahnemann fala que temos que tratar os miasmas, e os miasmas hoje são mostrados por um outro ângulo de percepção e de entendimento, e as pessoas querem levar aquele entendimento para a época dos gregos antigos e não entender o que Hahnemann estava falando para manter as pessoas doentes. Então são as dificuldades que nós temos que entender. E logicamente, se você quer transcender, você tem que se aprimorar. Se você quer ter saúde, aprenda a homeopatia e aprenda a se cuidar. Porque caso contrário, você vai ficar dentro do jogo da eterna caminhada, do eterno padrão de ignorância que prevalece em muitas pessoas. XIV. Estava desde então aberto o caminho em que ilustres e inúmeros sábios iam entrar, a fim de completarem a obra encetada. Na Alemanha, Kepler descobre as célebres leis que lhes conservam nome e por meio das quais se reconhece que as órbitas que os planetas descrevem não são circulares, mas elipses, das quais o Sol ocupa um dos focos. E aí nós vamos vendo que todos nós vamos tendo que passar pelo processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de entendimento, para que a gente possa então alcançar patamares de entendimentos maior. A partir do momento, a gente sempre explicou isso, vem uma base, cria-se uma base de conhecimento, alguém estuda aquela base, dá uma aprimorada, estuda-se aquela base, dá outra aprimorada e assim vai. Antes não tinha transistor, era válvula. Criou-se o transistor, criou-se os microchips, os nanochips. São milhares de informações contidas numa pecinha menor do que um botão de camisa. E aí, processamento de dados em uma pecinha, um relógio, esse aqui é analógico, mas um relógio digital. Mas esse aqui tem a parte digital, que ele funciona na pilha. Então, o que faz ele funcionar? Que faz a hora, marca calendário, despertador e tudo mais, é no tamanho e às vezes até menor do que um botão de camisa. A peça que faz tudo isso, todos esses cálculos, com extrema precisão. Entenderam as dimensões do conhecimento humano? Newton, na Inglaterra, descobre a lei da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste. Finalmente, a astronomia deixa de ser um sistema fundado em conjecturas ou probabilidades e torna-se uma ciência assente nas mais rigorosas bases, as dos cálculos e da geometria. Fica assim lançada uma das pedras fundamentais da Gênese, cerca de 3.300 anos depois de Moisés. Então Moisés cria uma Gênese teórica, cheia de dados dentro de uma alegoria de ideias, mas contendo no fundo grandes verdades, que a ciência foi desvendando e foi ampliando aquele entendimento, aclarando aqueles dados, para que a gente pudesse então perceber que o mundo foi criado não em 7 dias, mas em 7 eras. E essas 7 eras estão dentro do nosso conhecimento atual. Mais para frente podemos adquirir outros níveis de informação, outros níveis de conhecimento. Precisamos então aprender a desenvolver o entendimento, a colaboração para um mundo melhor, a compreensão de estabelecer padrões de entendimento melhores. Porque a vida vai sempre trazendo para nós novas oportunidades de evoluirmos, novas oportunidades de crescermos e entendermos algo mais. E o conhecimento caminha-se para o infinito. À medida que vamos nos aprimorando, vamos nos aperfeiçoando, vamos alcançando metas melhores, maiores e capacidades maiores de entendimento. Que as bênçãos do Pai estejam nos envolvendo e nos fortalecendo para que possamos entender cada vez mais esse maravilhoso engenho.
Aqui uma foto da Via Láctea. Milhões, bilhões e bilhões de estrelas brilham nesse universo infinito. Parecem estar aglomeradas pertinho uma da outra, dando essa aparência leitosa, mas algumas estão a trilhões de quilômetros de distância uma da outra. Por estarmos tão longe, achamos que elas estão tão perto. Mas, cada vez mais, quando aprofundamos o conhecimento do universo, mais vemos a grandiosidade de Deus. E à medida que a gente estuda a doutrina espírita, que Emmanuel fala que Jesus pega o plasma solar, no plasma solar, a base psíquica para a criação da Terra. E começa a aglomerar aqui meteoros e poeiras cósmicas para formar todo este planeta. Usando a sua mente poderosíssima. E nós não temos ideia nem de que é uma mente poderosíssima. Nós não temos ideias nem de entender as possibilidades de Jesus restituir a vida de alguém que já tinha morrido. Não entendemos a possibilidade de Jesus fazer um paralítico com as pernas todas flácidas voltar a andar, com toda a sua estrutura muscular perfeita. Uma pessoa que tem a mão mirrada, presa assim, em tamanho muito menor do que a mão normal, e Jesus estende a sua mão. Siga que você está curado. Foram perdoados os teus pecados, e aquela pessoa estica o braço e ela está andando. Ah, mas isso é absurdo. Tá bom, mas nós tivemos agora na Índia, Sathya Sai Baba, que fez milagres tais quais Jesus fez, guardando logicamente as devidas proporções. Mas se Sai Baba podia fazer o que fez, Jesus faria muito mais. Se Sai Baba conseguia curar uma criança com paralisia cerebral, uma criança, um adulto que sofreu uma fratura na coluna e estava paralítico há 15 anos, ele restitui-lhe a saúde, levanta, deixa sua cadeira e sai andando. Cego voltar a enxergar, surdo voltar a ouvir, Jesus faria muito mais. E logicamente que a gente vê no Brasil quantas curas fez Chico Xavier e não foram relatadas, porque ele não permitia que fossem relatadas. E tantos outros médiuns de cura fazem curas sensacionais, maravilhosas. Então Jesus, para compreender Jesus, estudando tudo isso que nós estudamos na doutrina espírita, tentando entender Jesus, tem aquela célebre frase: se queres entender Jesus, estude Kardec. E a gente vai vendo que Jesus é muito maior do que nós imaginamos. E a gente vai vendo que nós temos muito que aprender deste mundão de meu Deus. Que a paz do Senhor esteja nos envolvendo e nos fortalecendo para o grande caminhar. Em que as bênçãos divinas desçam sobre a FEB, iluminando todos que ali trabalham, todos que ali colaboram, para manter a integridade dessa doutrina maravilhosa. Para manter a integridade dessa doutrina que esclarece consciências, esclarece mentes para o grande caminhar do porvir. Somos espíritos imortais, necessitados do amor divino, necessitados da proteção divina. Mas, acima de tudo, somos daqueles que precisam abrir os olhos para o engrandecimento íntimo, para o crescimento de nossas almas para a eternidade. Que as luzes do Senhor brilhem em todos os nossos corações, fazendo resplandecer a paz, a harmonia e a fraternidade e a capacidade de entendimento na maior pureza possível da doutrina espírita. Me perdoe se eu dei interpretações pessoais. Sou um ser humano. Posso errar. Mas a essência da doutrina espírita é uma base segura para a nossa evolução, para o nosso entendimento, para o nosso aperfeiçoamento. Que o Senhor nos abençoe a todos.